Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa aula 9, né? Vai falar sobre funções inorgânicas. Funções inorgânicas é um conteúdo que cai muito no Enem, muito mesmo. Vai falar de chuva ácida, vai falar das funções, né? Ácido, base, sais e óxidos, enfim. A gente vai dar uma olhada aqui agora na aula, mas assim, é um conteúdo que cai bastante. Vocês vão ver nos exercícios, nós vamos fazer 6 exercícios, os 6 são do Enem. Tá? Então, todo ano tem pelo menos uma questão do Enem que cai essa parte de funções inorgânicas. Tá ok? Então, vamos começar, porque hoje a aula é um pouco comprida, né? Então, para a gente não se alongar muito, a gente vai começar logo. Já vou aqui fazer a apresentação para vocês. Funções inorgânicas, como eu já comentei, né? O tema de hoje. Vamos recapitular como a gente sempre faz todas as aulas. Na aula 8, nós falamos sobre ligações químicas, e para entender ligações químicas, a gente tem que entender a questão da estabilidade dos gases nobres, né? Eles são estáveis justamente por conta da quantidade de elétrons que tem na última camada, que a maioria tem 8 elétrons, por isso regra do octeto. O único que é exceção ao caso é o gás hélio, que tem 2 elétrons na sua última camada, ok? Vimos aí, então, as 3 ligações químicas, né, possíveis: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Vimos também a questão da polaridade das ligações, né, que existem ligações polar e apolar. Ligação polar é aquela onde os elementos participantes são diferentes, então tem uma diferença de polaridade porque tem uma diferença de eletronegatividade. E as ligações apolares, como são elementos átomos do mesmo elemento químico, então a diferença de eletronegatividade é nula, logo não forma polo. Vimos também a polaridade das moléculas, né? Existe molécula polar e molécula apolar, e essa polaridade vai depender da geometria da molécula. Além disso, nós finalizamos falando sobre ligações intermoleculares que ocorrem dentro da molécula, as interações, né, que ocorrem dentro das moléculas. Interações que ocorrem entre moléculas. Então, eu tenho a ligação de polo induzido, que ocorre em moléculas apolares, de polo permanente e de polo. Vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas. E a primeira que a gente vai ver são as bases, né? Que é aí a minha função mais tranquila, que tem menos coisa para a gente comentar. Então, vamos lá. Base, segundo Arrhenius, que foi um químico, né, químico físico e químico, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele identificou aí a questão das bases e dos ácidos. Segundo Arrhenius, base ou hidróxido é toda e qualquer substância que em solução aquosa, ou seja, que em presença de água, é capaz de sofrer a dissociação iônica, ou seja, dissocia, né, os íons, e forma o íon positivo e o íon negativo. Esse íon negativo é chamado de hidroxila ou hidróxido. Quem é ele? É o OH-, né? Um ânion, então tem a carga negativa, OH-. Nas bases, o metal está ligado à hidroxila, então tomem cuidado com isso, tá bom? E aí eu tenho exemplos, né? O hidróxido de sódio. Quem é o hidróxido de sódio? É a base do metal sódio. Então, aqui eu tenho o Na, que é o sódio, ligado à hidroxila, que é o OH. Em solução aquosa, ele sofre dissociação iônica e vai formar o íon positivo, que vai ser o meu metal, e o íon negativo, que é o OH-, ou seja, a minha hidroxila. Exemplo abaixo, hidróxido de cálcio. Então, agora eu tenho o meu metal cálcio, Ca. Só que o cálcio é da família 2A, né? Família 2, ele é o metal alcalino terroso. Então, aqui a carga, ó, tá vendo que aqui eu tenho uma estabilidade de carga? Eu sempre tenho que ter uma carga positiva, uma carga negativa. Então, a hidroxila, o OH, ele vale um negativo, né? Um menos. Então, se eu tenho um metal da família 2, para estabilizar as cargas, eu tenho que ter 2 hidroxilas. Então, aqui vai ser OH2.
Quando em solução aquosa, em presença de água, vai ocorrer a dissociação iônica. E aí eu tenho, né, cálcio 2+, mais a liberação de 2 íon OH-, 2 hidroxilas. Hidróxido de alumínio. Alumínio da família 3A, da família 13, né? Então, o alumínio, para estabilizá-lo, eu vou precisar de 3 hidroxilas, 3 OH. Como ele vai liberar carga 3+, eu vou ter que ter, se eu tenho 3 cargas positivas, eu tenho que ter 3 cargas negativas. Então, vai liberar 3 hidroxila, 3 OH-. Existem alguns metais de transição que eles podem formar 2 tipos de hidróxido, 2 tipos de base. Por quê? Porque eles conseguem formar 2 cátions, 2 cargas. No caso aqui, eu dei o exemplo do ferro. O hidróxido de ferro 2, ele vai ter a formação do ferro com íon +2, com carga +2. Então, se para estabilizá-lo, eu preciso de 2 hidroxilas. Vou produzir o FeOH2. Mas o ferro também pode ter carga +3. E aí, quando ele tem carga +3, para estabilizá-lo, eu preciso de 3 hidroxila. Então, eu vou produzir o hidróxido de ferro 3, FeOH3, tá bom? E aí eu tenho as características das bases, né? A base, ela tem... Alguns metais formam cátions com cargas diferentes, que foi o exemplo que eu falei agora há pouco no outro slide do ferro. Por isso, se ligam com quantidades diferentes de hidroxila. Os principais cátions que apresentam cargas diferentes estão apresentados na tabela abaixo. Então, eu tenho aqui o mercúrio e o cobre, que podem formar base com carga +1 e carga +2. O ferro, o cobalto e o níquel com carga +2 e carga +3. O ouro, AU, com carga +1 e carga +3. E o estanho, o chumbo e a platina, carga +2 e carga +4. Então, esses são os principais, ok? Outra coisa que a gente vai falar aí sobre as bases são a questão das forças, né? Então, eu tenho uma base forte e a base considerada fraca. Qual é uma base forte? São as bases formadas por metais da família 1A e 2A. Né? Da família 1A, a maioria deles é considerado forte, da família 2A também. Então, a gente acaba generalizando, né? Família 1A e 2A são bases fortes. Os demais metais da tabela periódica vão formar bases fracas, ok? Isso é importante quando a gente for falar de sais, que a gente vai falar ainda nessa aula. Vamos lá, ácidos. Então, o mesmo arranjo que definiu bases vai definir os ácidos, né? Ácido é toda e qualquer substância que em solução aquosa, que em presença de água, é capaz de sofrer ionização e formar como único cátion positivo o cátion hidrônio, que é o H3O+. Ou, simplificadamente, quando a gente usa no dia a dia, né, o cátion hidrogênio, o H+. Então, a gente vai trabalhar com o H+, que é mais fácil de entender. Nos ácidos, geralmente, o H+ está ligado a um ametal. Então, na base, a hidroxila, que é o OH-, está ligado a um metal. E no ácido, o H+ está ligado a um ametal, ok? Tomem cuidado com isso. Novamente, a gente fica dependendo lá da tabela periódica, né? A gente viu isso na tabela. Metal, quem é ametal. A gente vai levar isso agora até o fim do ano. E aí, ainda falando de ácidos, né? Os ácidos podem ser classificados de 2 maneiras, conforme a presença ou não de oxigênio, que também é muito importante. Os sem oxigênios, a gente chama de hidrácido. Então, exemplo aqui, HCl, tá vendo? O hidrogênio, que vai formar H+, em presença de água, né? Ligado a um ametal. Cloro, hidrogênio ligado a um ametal. Flúor, hidrogênio ligado a um ametal. Enxofre, tá? E tem os oxiácidos, que são ácidos oxigenados. Exemplo, então, como que eu tenho um ácido oxigenado? Além do hidrogênio que vai formar o H+, eu tenho um ametal sempre no centro e o oxigênio no final. H2SO4. Hidrogênio, que vai formar o H+, o ametal e o oxigênio. Hidrogênio, ametal, oxigênio. Ok? Então, eu estou classificando quanto a presença ou não de oxigênio. Hidrácido sem oxigênio, oxiácido com oxigênio.
Também posso classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, os hidrogênios que vão virar H+, ok? Se eu só tenho um hidrogênio ionizável, vai formar um H+, monoácido. Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, vai formar 2H+, diácido. Se eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, vai formar 3H+, triácido. Não tem mais do que isso, ok? Então, ou é mono, ou é diácido, ou triácido. Vamos lá. Ainda falando de ácido. O ácido, com certeza, é o principal aqui para a gente entender. Vamos falar agora da ionização, né? Eu tenho ácido clorídrico. É o HCl, o Cl cloro, né? Então, o hidrogênio, HCl, hidrogênio com cloro, em presença de água, vai sofrer ionização, formando o íon H+, íon positivo, e quem sobra vai ficar com carga negativa. Como ele é um hidrácido, a terminação dele é hídrico, ok? No de baixo, fluorídrico. Então, agora quem aparece é o hidrogênio ligado ao elemento flúor. Mesma coisa, hein? Sofrer ionização em presença de água vai formar íon H+, e íon F-. Aí, agora, eu tenho os oxiácidos. Então, o oxiácido eu tenho ou ico ou oso, ok? Isso vai depender da quantidade de oxigênios que esse ácido tem. Se é o ácido com menor quantidade de oxigênio, é oso. Com maior quantidade de oxigênio, é ico. Então, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Ambos são ácidos do elemento central nitrogênio. Qual é a diferença de um para o outro? Um tem 2 oxigênios e o outro tem 3 oxigênios. Então, o que tem menos oxigênio vai receber oso, a terminação oso. E que tem mais oxigênio vai receber a terminação ico. Quando eles se ionizam, né, o H+ vai formar o hidrogênio positivo e quem sobra vai ficar com a carga negativa, ok? Quem sobrou no primeiro, no nitroso? NO2, carga negativa. Quem sobrou no nítrico? NO3, com carga negativa. Outro exemplo, ácido carbonoso, ácido carbônico, mesma coisa. H2CO2, H2CO3. Então, qual é a diferença de um para o outro? A quantidade de oxigênio. Nesse tem 2 e no de baixo tem 3. Então, o que tem menor quantidade de oxigênio vai receber a terminação oso e o que tem maior quantidade de oxigênio vai receber a terminação ico. Como o elemento central é o C, carbono, então, ácido carbonoso, ácido carbônico. Quando ele se ioniza, ou em presença de água, aqui eu tenho H2, então vai liberar 2 íons H+. E aí, se eu tenho 2 cargas positivas, eu tenho que ter no total 2 cargas negativas. Então, quem sobrou? CO2. Todo o CO2 vai ficar com carga 2-. No de baixo, a mesma ideia. Se ficou 2 cargas positivas, tem que ter 2 cargas negativas. Quem sobrou? CO3. Então, CO3, 2-. Vamos ver agora o mesmo exemplo agora com enxofre, né? Enxofre, gente, vem do latim sulfur, né? Tanto que o símbolo do elemento enxofre é o S. Vem do latim sulfur. Então, quando a gente vai dar nomenclatura, a gente vai ter que trabalhar com o nome em latim. Sulfur. H2SO3, H2SO4. Qual é a diferença? Número de oxigênios. Então, o de cima tem 3 oxigênios e o de baixo tem 4 oxigênios. O de cima vai receber a terminação oso, porque oso é a terminação para menor quantidade de oxigênio. Oso, HSO3. H2SO3, desculpa. E o sulfúrico, ico, H2SO4. Ionização, em presença de água, vai liberar 2 cargas positivas e todo o restante vai ficar com 2 cargas negativas, né? Porque tem que ter essa estabilização de cargas aí, ok? Tá vendo que aqui eu chamei a atenção em vermelho, né? Ânion cloreto, ânion fluoreto, ânion nitrito, ânion nitrato, carbonito, carbonato, sulfito, sulfato. Isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for falar de sais.
A nomenclatura de sais vai depender do ácido que deu origem a ele. Ácidos terminados em hídrico, o sal vai ter terminação eto. Ácidos terminados em oso, o sal vai ter terminação ito. E ácidos terminados em ico, o sal vai ter terminação ato. A gente vai voltar para falar disso lá nos sais, tá bom? Então, só para chamar a atenção. Força dos ácidos. Então, eu posso classificar o tanto... Aí eu tenho que separar, né? Classificar os hidrácidos e depois classificar os oxiácidos. Então, os hidrácidos considerados fortes são só esses três: HCl, HBr e HI. Ácido clorídrico, terminação hídrico, porque ele não tem oxigênio. Ácido bromídrico, ácido iodídrico, ok? São os três elementos da família 7A, da família 17. Cloro, bromo e iodo. Moderado é o ácido fluorídrico, que é o HF, né? Que também é o flúor da família 7A. E o restante são considerados ácidos fracos, tá ok? Agora, oxiácido. Para eu saber se o oxiácido ele é forte, moderado ou fraco, eu preciso subtrair a quantidade de oxigênio da quantidade de hidrogênio. Exemplo, H2SO4. Então, eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, eu vou subtrair 4 menos 2, 2. Então, ele é considerado um ácido forte, ok? Ácidos que a subtração der um valor maior ou igual a 2, considerado forte. Se der um valor igual a 1, ele é considerado moderado. E se der um valor 0, é fraco. Então, aqui o ácido fosfórico, né? H3PO4. Então, eu vou subtrair oxigênio pelo hidrogênio. 4 menos 3 vai dar 1. Ácido fosfórico é um ácido considerado moderado. E o fraco é quando essa subtração dá menor que 1, no caso 0, né? Aqui eu tenho 1 oxigênio e 1 hidrogênio. 1 menos 1, 0. Tranquilo? Ácido hipocloroso é um ácido fraco. Ok? Agora vamos para pH e pOH. pH e pOH também cai bastante vestibular, tá? O termo, né, pH significa potencial hidrogênio iônico. E OH vem de hidroxila, então é potencial hidroxiliônico. Na verdade, são escalas de medição, né, que vai medir o quê? A acidez e a basicidade ou alcalinidade de uma solução, ok? Então, é essa tabelinha aqui, né? Essa tabelinha ela é medida do pH, mede pH na temperatura de 25 graus Celsius. A escala vai de 0 a 14, sendo 7,5 neutro. A pH abaixo de 7 é considerado ácido, acima de 7 considerado básico. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Quanto mais próximo de 14, mais básico é. Então, vamos ali. Numa solução... desculpa, só voltando aqui. Na escala, como eu falei, de 0 a 14, a soma do pH mais do pOH tem que dar 14. Então, minha solução é neutra, o pH é 7. Então, se o pH é 7, significa que o pOH também é 7, porque 7 mais 7 soma 14. Minha substância é ácida, o pH é 4. Então, se o pH dela é 4, o pOH tem que ser 10, porque 4 mais 10, 14. Tá ok? Para soluções ácidas, ou seja, com pH menor que 7, o pOH tem que ser maior que 7, né? E vai ser o que falta para somar 14. Então, se a solução é básica, o pH vai ser maior que 7 e o pOH menor que 7. A soma dos dois tem que dar 14. E se a solução é neutra, pH mais pOH tem que dar 7. 7 mais 7, 14. Ok? Então, lembrando, essa escala é de escala de pH. Tomem cuidado que pode vir questão pegadinha. Ele vai dar essa escala e vai pedir o pOH. E aí você olha, essa escala é de pH. Para eu achar o pOH, eu tenho que somar, subtrair, né? Para achar o pOH de 14. Ok? Outra coisa também que cai bastante é a questão dos indicadores. Indicador... antes disso, só essa tabelinha aqui, né, que eu coloquei para vocês verem algumas substâncias do nosso dia a dia. O ácido de bateria, né, utilizado em baterias de carro e em bateria de celular, é inferior a 1, ou seja, muito ácido.
O suco gástrico tem mais ou menos aí, o suco gástrico é o suco digestivo, né, que faz a digestão do nosso estômago. pH mais ou menos da faixa de 2. O suco de limão, o sumo do limão, desculpa, 2,4. O refrigerante do tipo cola, 2,5. O vinagre, vinho, pH em a faixa de 3. Fluido vaginal, entre 3,5 e 4,5. Então, o pH ácido, né? Por isso que tem esses produtos para higiene íntima, que eles ajudam a equilibrar o pH, utiliza muito isso como propaganda. Suco de laranja, abacaxi e maçã, 3,5. Suco de tomate, 4,2. O café, o pH 5. Chuva ácida, que a gente vai falar ainda hoje. O pH, para ser considerado chuva ácida, o pH tem que ser inferior a 5,6. A urina, depende, né? Vai ficar em um pH entre neutro, entre ácido e pega um pouco do básico, entre 4,6 e 8. O leite, pH 6,5. A água pura, neutra, pH 7. Saliva humana, o sangue tem um pH levemente básico. O sêmen, fluido que contém espermatozoide, pH levemente básico. A água do mar, por conta dos minerais dissolvidos ali, ela é mais básica, né? 8. Sabonete de mão, pH entre 9 e 10. O leite de magnésia, que é utilizado como remédio para estômago, né? pH entre 10 e 11. Ok? Agora sim, vamos falar dos indicadores ácidos básicos. Indicador, ele é um teste qualitativo, né, que na verdade você vai saber se a substância é ácida ou básica pela mudança de coloração. Existe também um pHmetro, que é um medidor, né, que você coloca na solução, como se fosse um termômetro, você coloca na solução e você consegue medir ali o pH, vai te dar uma leitura numérica. O pH é 5, o pH é 10, o pH é 11. O indicador ácido base, ele vai te dizer pela mudança de cor se o pH está ácido ou básico. Mas você tem que saber a faixa de viragem, né? A faixa de mudança de cor deles. Então, o que a gente mais utiliza no laboratório é esse aqui, o fenolftaleína, né? Ele, numa solução com pH ácido, ele fica incolor, ou seja, ele não vai interferir na cor da solução. Mas aí, se você coloca ele ele vai mudar de cor, né? Vai ter essa viragem da cor no intervalo entre 8,2 e 10, ou seja, na faixa básica, né? E ele vai ficar da coloração rosa. O amarelo de metila, em solução ácida, ele é vermelho. Aí ele vai mudar de cor entre 2,9 e 4, e em solução básica ele vai ficar do cor amarela. O azul de bromotimol, ele é amarelo ácido, ele vai mudar de cor nessa faixa de viragem entre 6 e 7,6, a faixa de pH, e ele em pH acima de 7,6 ele vai ficar azul. Vermelho de fenol, ele é amarelo em faixa ácida, vai virar a cor entre 6,6 e 8, acima de 8 ele é um pH, ele é acima de 8 no pH básico, né? Ele vai ficar de coloração vermelha. Então, ele virou a cor, você vai saber. Se eu estou trabalhando com amarelo de metilo, ele é vermelho na faixa ácida, amarelo na faixa básica. Mas quão ácido ele é? Quão básico ele é? Qual é o pH? É 8, é 9, é 10? Eu não sei. Para eu saber, eu vou precisar de um pHmetro, que é um instrumento, né, utilizado justamente com a finalidade de medir precisamente ali o pH, ok? Só que o indicador ácido base é muito utilizado no laboratório. E a gente às vezes quer saber só se está ácido ou básico, mas não quão ácido ou quão básico, porque a gente não costuma colocar a mão dentro da substância. Então, se tiver muito ácido ou muito básico, vai ocorrer um acidente, né? Vai te causar uma queimadura na mão, um incômodo, uma coceira. Então, você não pode, dentro de um laboratório, ficar tocando tudo, colocando tudo na boca. Então, a gente trabalha com luva, com material especializado para não entrar em contato ali com a minha amostra que eu estou analisando, ok? Enem também adora falar de indicador. Então, é também algo que vale a pena depois vocês darem uma aprofundada, porque cai bastante. E os sais, né? Então, o sal, ele na verdade é o produto da reação de neutralização. Qual é a reação de neutralização? A reação entre um ácido e uma base. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem.
O meu ácido aqui é o HCl, o ácido clorídrico, né? Em solução aquosa. Aqui vem de aquoso, está dissolvido em água. E ele vai reagir com a minha base, que é o NaOH, hidróxido de sódio, também em meio aquoso. Quando ele está em meio aquoso, o que acontece? A ionização. Então, aqui, na verdade, eu não tenho HCl, eu tenho o H+, e o Cl-. E eu não tenho o NaOH, eu tenho o Na+ e o OH-. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho o H+ e o OH-, eu vou produzir água, gente, H2O. Carga positiva vai interagir com a carga negativa. A carga positiva do ácido vai interagir com a negativa da base, né? Então, vai formar água, H2O. Tirei a água. Quem sobrou? O Cl- e o Na+, que também vão interagir entre si. Vão formar quem? O meu sal. Como a parte positiva sempre vem na frente, então vai ser NaCl. Ok? Então, reação de neutralização é reação entre um ácido e uma base. E essa reação vai produzir quem? Sal e água. Tranquilo? Aí eu tenho as características do meu sal, né? Eles são bons condutores de energia elétrica quando estão dissolvidos em água. Eles possuem facilidade de reagir tanto com ácidos quanto com bases, com metais e também com outros elementos iônicos, desde que apresentem características químicas diferentes. Então, eles também são compostos iônicos constituídos por íons e não por molécula. Então, eu não posso dizer o cloreto de sódio, a molécula de cloreto de sódio. Não, cloreto de sódio é uma substância iônica. Então, é um agregado iônico, um composto iônico, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Com questão de nomenclatura, né? A nomeação correta. E são de caráter sólido. Todo sal é sólido, tá? Possui uma estrutura cristalina. Então, para você ter um sal líquido, ele vai ter que estar dissolvido em uma água, vai ter que estar dissolvido num líquido. Todo sal é encontrado no estado sólido. E aí também o ponto de fusão, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são extremamente elevadas, tá ok? Justamente por conta dessa estrutura cristalina deles. Para quebrar essa estrutura cristalina, eu necessito de muita energia, então eu necessito de uma temperatura bem elevada. E aí, a questão de nomenclatura do sal, voltando lá naquele quadrinho do ácido que eu chamei a atenção para vocês. Como que eu dou o nome a um sal? Vai ser o nome do meu ânion, derivado do ácido. Como é o ânion? Se a terminação for hídrico, do meu ácido for hídrico, vai virar eto. Se for íquo, vai virar ato. Se for oso, vai virar ito. E o nome do cátion derivado da base. Então, qual é o nome desse meu carinha aqui, né? Que eu já até comentei, o NaCl. Então, o Cl veio do meu ácido, do ácido clorídrico. Hídrico vira eto. Então, vai ser cloreto. Cloreto de quem? Do meu metal, que foi o derivado da base. Qual é o meu metal? É sódio. Então, vai ser cloreto de sódio. Tá bom? Então, a gente ainda vai falar também mais sobre a questão de sais. Nos exercícios a gente vai ver aí os nomes dos sais. E o tipo de sal, né? A gente tem... Eu peguei os 3 principais, tá? Porque tem várias classificações de sais, mas esses 3 são os principais que vai auxiliar a gente agora na questão da resolução de exercícios. Tipos de sais. O sal neutro ele é formado da reação de um ácido forte e de uma base forte. Exemplo, o ácido clorídrico, o cloreto de sódio que a gente acabou de falar, né? O ácido clorídrico ele é um hidrácido forte e o hidróxido de sódio ele é uma base forte porque o sódio é da família 1A. Então, ácido forte, base forte, o meu sal é um sal neutro, ok? Se eu tenho um sal de característica básica, então quem vai prevalecer é a característica da minha base, né? Então, ele é formado por uma reação entre um ácido fraco e uma base forte. Exemplo, peguei o hipoclorito, o ácido hipocloroso, que é um ácido fraquíssimo, com o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, quem vai dar origem ao meu sal, quem vai prevalecer é a característica da base, que é o sódio, né? Então, vai formar o hipoclorito de sódio e o ácido hipocloroso, o sal vira hipoclorito. Hipoclorito de quem? De sódio. Sal básico, de características básicas.
E eu também tenho sal de característica ácida, né? Então, quem prevalece aqui agora? A característica do meu ácido forte, né? Então, eu peguei aqui o ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Ele é um oxiácido forte. Com a minha base, que é o meu hidróxido de ferro 2, que é uma base fraquinha também. E vai formar quem? Vai formar o sulfato ferroso, né? Sulfato de ferro 2. Então, eu tenho o meu ácido sulfúrico e cuvirato, sulfato, e hidróxido de ferro 2. Então, vai ser sulfato de ferro 2. Mais água, né? Aqui tem um erro, vai formar 2 moléculas de água, porque eu tenho 2 mols de água, porque eu tenho 2 hidroxilas e 2 hidroxilas e 2 hidrogénios. Então, vai formar aqui 2 vezes a quantidade de água, ok? Depois eu vou consertar aqui. E aí, um ácido forte com uma base fraca vai formar um sal de características ácidas. Tá bom? Para a gente fechar, vamos falar de óxido, né? Óxidos, o próprio nome já diz, óxido, vem de oxigênio, né? Então, óxidos são compostos binários, ou seja, formados por 2 elementos químicos, sendo que um deles é obrigatoriamente o oxigênio. Quando o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo, ok? Então, eu tenho que tomar cuidado com o flúor, porque o flúor com oxigênio não é óxido, tá bom? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, a definição. São compostos binários, formados por 2 elementos, sendo que um deles é o oxigênio e o outro é um elemento menos eletronegativo. Qualquer outro elemento da tabela periódica, com exceção do flúor. Sua fórmula geral é essa: o elemento X, que é a quantidade do elemento, qualquer que seja aqui o X, e o oxigênio Y, qualquer que seja a quantidade de oxigênio aqui. E aí, os principais tipos de óxidos são óxidos ácidos, que eles, em presença de água, ele vai formar um ácido, né? Ou quando reagem com uma base, eles vão gerar sal e água. Então, tem características ácidas. Geralmente, são os óxidos de elementos que são ametais. Então, óxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de fósforo, óxido de nitrogênio, são ametais. Então, os ametais têm características, ao formar óxidos, têm características ácidas. Óxido básico gera uma base quando estão em presença de água, ou seja, quando reagem com ácido, eles vão fazer o papel da base, né? Vão formar o sal e água. Exemplos aqui são óxidos de metais. Então, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, ok? São óxidos de metais. E eu tenho os óxidos neutros, eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Só são esses 3 aqui, CO, N2O e NO. Só esses 3 que são óxidos neutros. Eu tenho os anfóteros, que na presença de um ácido comportam como uma base, e na presença de uma base comportam como ácidos, né? São esses carinhas aqui, que são dos metais de transição ali, a meiuca da tabela. Óxido de zinco, de alumínio, de estanho, de chumbo, de arsênio, ok? E óxidos duplos ou mistos, eles comportam como se fosse resultado de combinação de 2 óxidos de um mesmo elemento químico. Então, Fe3O4. Ele, na verdade, é como se fosse a soma, né? A junção, a combinação do óxido FeO e o Fe2O3. Então, se juntou, formou esse carinha aqui. POE e PBO e PbO2. Então, vai formar o Pb3O4, de chumbo, né? E os peróxidos também podem aparecer aí para vocês, são compostos que apresentam em sua estrutura o grupo O2,2-, que ao reagirem com água ou com ácidos diluídos, produzem água oxigenada, que é o H2O2. O peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Então, peróxido de lítio, peróxido de sódio, peróxido de cálcio, peróxido de bário. Então, vai ser aqui o oxigênio com carga O2 com carga -2. E aí a nomenclatura dos óxidos, né? Quando é um óxido
de metal e vai ser o nome do óxido de fulano de tal, o nome do metal direto. Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, né? O nome do metal. Quando ele é formado por um ametal, então vai ser, eu vou ter que ter um prefixo de quantidade, vou ter que adicionar prefixo de quantidade antes e depois. Então, aqui o CO, eu tenho um carbono e um oxigênio. Então, é mono, né? Uma unidade é mono. Monóxido de quem? Do carbono. Aqui eu tenho 2, CO2, então eu tenho 2 oxigênios. Dióxido de carbono. Tenho 5 oxigênios e 2 nitrogênios. 5 é penta, né? Prefixo de quantidade. 5 unidades, penta. O Brasil é pentacampeão. Tem 5 títulos. Então, pentóxido de quantos nitrogênios? De nitrogênio. Silício, SiO2. Então, O2, dióxido de silício. Ok? Se for um metal, óxido de fulano de tal. Se for ametal, prefixo de quantidade antes e prefixo de quantidade depois, se houver necessidade. Tá bom? E para a gente finalizar, vamos falar de chuva ácida, né? A chuva ácida é um tema que cai bastante no Enem também. A chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico. Chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico caracterizado pelo alto grau de acidez nas águas da chuva, com pH menor do que 5,6. Então, como a gente viu que a escala de pH vai de 0 a 14, sendo 7 neutro, quer dizer que o pH 7 ele é um pH considerado, o pH 7 é neutro, abaixo de 7 ele é considerado ácido. Então, toda chuva ela tem uma acidez. Só que se o pH for menor do que 5,6, aí sim é considerado um pH ácido. É considerado uma chuva ácida, ok? Então, ela é causada pelo excesso de poluição atmosférica, né? Então, por esse motivo, é mais comum em centros urbanos, em áreas que têm industrialização, né? Concentração ali de indústrias. Forma-se a partir da reação dos óxidos presentes dos gases poluentes com as partículas de água em suspensão atmosférica, que dão origem aos ácidos que são depositados quando há precipitação, quando há chuva. Mas também pode ter origem natural, como em áreas vulcânicas. Vulcões, geralmente, né, tem ali uma formação muito grande de gases de enxofre. Então, esses gases de enxofre são os principais gases poluentes também nas indústrias. Então, aquela reação química ali, precipitação da chuva com esses gases vai produzir ali uma área, naquela região, uma chuva levemente mais ácida, compostas comumente por ácido sulfúrico e ácido nítrico, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, né, derivados da reação desses óxidos aí com a água. Trazem severos danos ao ecossistema e à vida humana, além de promover corrosão de monumentos e edificações. Se você mora numa área industrializada, que você vê ali tem uma marquise, um poste, você vê que esses monumentos, essas edificações, elas ficam mais suscetíveis àquela chuva. Então, vai quebrar com mais facilidade, vai começar a corroer ali com maior facilidade por conta da ação do ácido mais presente ali naquela chuva, naquela região. Então, aqui tem, né, um mapa mental aqui do Brasil Escola que vai falar exatamente sobre isso, né? Está mostrando aqui a área de indústrias também, automóveis, né? Porque os carros eles soltam, emitem esses gases. Quais são os principais gases? Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. E aí vai ocorrer reação com a água, né? Então, NO2 mais H2O, a água vai formar o HNO3, que é o ácido nítrico. SO2 mais água vai formar o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. SO3 com água vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E aí, esses gases vão, né, para a atmosfera, e lá na atmosfera vai cair a minha chuva ácida. Então, essa chuva ácida, ela destrói as plantas, ela contamina o solo e ela também contamina o lençol freático, ok? Agora vamos exercitar, né? Vamos aí fazer os nossos exercícios, vamos fazer as nossas atividades. Tem 6 exercícios nessa lista.
Mesmo esquema. Lista de exercício. Vocês vão agora lá, tentem fazer a lista de vocês lá na apostila, no Google Classroom. Terminando, vocês vêm para cá que a gente continua. Então, vamos lá. Exercício número 1, galera. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo, que se encontra básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são sal, esse sal aí, né? Primeiro sal é um sal orgânico, acetato de sódio, cloreto de amônio, brometo de sódio, hidróxido de sódio, que não é sal, é uma base, né? E KCl, que é o cloreto de potássio. A substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-lo. Então, uma reação de neutralização. Se eu tenho um solo básico, para neutralizar, eu preciso de uma substância ácida, né? Porque o ácido e base vão se neutralizar. Reação de neutralização que a gente viu lá nos sais. Então, vamos lá. Qual dessas substâncias aqui presentes tem características ácidas para se juntar aqui à minha base do solo, que ele está dizendo, né? Para corrigir o pH do solo que se encontra básico. A substância aqui, gente, é a letra B de bola, tá? Porque aqui o acetato de sódio é um sal orgânico, é um sal, o Na, é uma base forte, veio do hidróxido de sódio, uma base forte. Então, ele é um sal básico. Aqui eu tenho, né, o cloreto de amônio, que ele veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte, com a base de amônio, que é uma base fraca. Brometo de sódio, ele veio do ácido bromídrico, que é um ácido forte, com o hidróxido de sódio, que é um sal, uma base forte. Então, ele é um sal neutro. Hidróxido de sódio é uma base, né? Então, ele tem uma base forte. Então, ele não vai corrigir o solo, vai deixar o solo mais básico ainda. E aqui o KCl vem do hidróxido de potássio, que também é uma base forte, com o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, é um sal neutro, também não vai ajudar a corrigir. Para corrigir um solo básico, eu preciso de uma substância ácida. 2. Ok? Então, a número 1 é a letra B de bola. 2. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio, CaCO3, e carbonato de magnésio, MgCO3. Além de aumentarem o pH do solo, ou seja, deixar o solo mais básico, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois são ácidos inorgânicos. São óxidos inorgânicos? Desculpa, não, eles são sais, ok? Não são óxidos. São fontes de oxigênio? Não. O ânion reage com a água? São substâncias anfóteras? Os cátions reagem com a água. Aqui ele está falando, né, que por que elevam o pH do solo? Porque são sais de características básicas, né? Vêm de ácidos fortes. Então, ao reagirem aí, eles vão liberar o metal forte, né? A parte da base, que é o metal, Ca2+, Mg2+. Então, vai liberar cátion. Então, a letra E, o cátion que reage com a água, né? Então, o cátion reagindo com a água vai formar uma base. Então, vai deixar o pH elevado. Letra E, o cátion reage com a água. Questão 3. Também falando de correção de solo, isso cai bastante aí em vestibular. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, eles sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste,
caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função acabamos de falar sobre isso, né? A questão da chuva ácida. Então, a chuva ácida vai degradar aí os monumentos, marquises, edificações, né? Por conta aí dessa alta essa elevação de acidez aí da concentração de dióxidos de nitrogênio e de enxofre que caem sobre essa região industrial. Então, aqui a opção, né? Ele está falando da deterioração do material de mármore. Aqui a opção também é a letra E. A acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Então, com o tempo, vai o quê? Vai perdendo ali a característica da peça, vai danificando ali aquela peça. Tranquilo? Questão 4. Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido da água, e não o contrário. Sendo aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo, está sujeito a iras furibundas. Sabem-no até os meninos do ginásio. O alerta dado por Levi justifica por quê. Então, o que ele está falando? Se eu estou misturando, né, diluindo um ácido, ou seja, misturando um ácido em água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro, ele fala, né, verter, eu tenho que adicionar o ácido na água e não a água no ácido, né? Isso é realmente técnica de laboratório. Eu estou diluindo, eu tenho que jogar o ácido na água. Por quê? Diluição do ácido libera muito calor, mistura de água e ácido explosiva, água provoca neutralização do ácido, mistura final da água e ácido separam-se em fases, a água inibe a liberação de vapores provenientes do ácido. Inibe não, na verdade ela vai, né, auxiliar. Então vamos lá. Resposta correta, a letra A. A diluição do ácido libera muito calor. Então, se eu tenho ácido e eu adiciono água, além de liberar os vapores, não inibir, como diz a opção letra E, eu vou liberar uma quantidade de calor excessiva. Então, vai ficar muito quente, né? E pode ocorrer aí uma explosão. Explosão não chega a explodir, de matar, mas assim, vai liberar uma exceção de calor, então vai aquele vapor subir. Aquele vapor pode ser projetado em cima de você. Então, letra A, diluição do ácido libera muito calor. Por isso, eu tenho que adicionar primeiro a água no ácido, ok? O ácido na água. Tranquilo? 5, tá acabando. A bauxita é um minério utilizado na fabricação do alumínio, a qual apresenta L2O3, alumina, em sua composição. Após trituramento e lavagem, para reduzir o teor de impurezas, o minério é misturado a uma solução aquosa de NaOH, etapa A. A parte sólida dessa mistura é rejeitada e a solução resultante recebe pequenos cristais de alumínio, de onde sedimenta um sólido, etapa B. Esse sólido é aquecido até a obtenção de um pó branco, isento de água e constituído unicamente por alumina. Finalmente, esse pó é aquecido até sua fusão e submetido a uma eletrólise, cujos produtos são o metal fundido, puro, o metal puro fundido, alumínio, e o gás carbônico, CO2. Nesses processos, as funções das etapas A e B são respectivamente, então vamos ler de novo, porque esse texto é bem grande. A bauxita é um minério utilizado na fabricação de alumínio, a qual apresenta L2O3, alumina em sua composição. Após trituramento e lavagem para reduzir o teor de impurezas, o minério é misturado a uma solução aquosa de NaOH, etapa A. Então, ele é misturado no NaOH. Para que eu misturo ele no NaOH? Para solubilizar, né? Então, eu estou solubilizando ele, dissolvendo ali ele no hidróxido de sódio. A parte sólida dessa mistura é rejeitada e a solução resultante recebe pequenos cristais de alumínio, de onde sedimenta um sólido, B. Então, etapa B. Então, qual é o sólido que vai sedimentando? Né? O alumínio, que ele está dizendo aqui, que ele vai querer o alumínio fundido, né? Então, é a letra B. A etapa A serve para solubilizar alumínio e outras substâncias, e a letra B para induzir a precipitação da alumina, para dar origem ali ao meu
alumínio, a separação do alumínio e do gás carbônico, como ele quer, como ele deseja. E para fechar, a letra número 6, ácido muriático ou ácido clorídrico comercial é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Sua aplicação em resíduos contendo quantidades apreciáveis de CaCO3, carbonato de cálcio, resulta na liberação de um gás. Aí eu coloquei aqui o desenho, né? Qual gás? O carbonato de cálcio é um sólido, ele vai se decompor em óxido de cálcio e gás CO2, gás carbônico. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante seu uso. A fórmula do gás citada no texto e um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença são respectivamente. Então, vamos lá. Então, qual é o gás produzido aí na liberação, na reação do ácido clorídrico com o carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio vai se decompor, como eu comentei, em óxido de cálcio e gás carbônico. Então, o gás formado vai ser o CO2. Então, eu já elimino a letra C e a letra D. E ele fala de um teste realizado para confirmar a presença. Para confirmar a presença dele. Então, para eu confirmar a presença do ácido, eu tenho que, do óxido do CO2, que é um óxido ácido, para eu confirmar a presença dele, é só adicioná-lo numa base, né? Numa substância básica. Porque aí eu vou conseguir saber se houve, não, como é um óxido ácido, em uma base, vai formar sal e água, reação de neutralização. Então, letra A, CO2 borbulhado no KCl. KCl é um sal de origem neutro, não vai adiantar. O CO2 borbulhar em solução de ácido nítrico também não, vai ser uma solução ácida em um outro ácido, não vai adiantar de nada. Então, letra E, CO2 borbulhar em uma solução de hidróxido de bário, que é uma solução básica, né? Então, aí sim eu vou saber, vou conseguir observar a existência dele por conta da reação de neutralização. Tranquilo, galera? Então, como vocês viram, questões de Enem, todas essas questões são de Enem, é um tema muito cobrado, então estudem, não deixem de fazer as atividades. Coloquei aqui uma mensagenzinha motivacional, né? Que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos. É difícil, é cansativo para vocês, tem a correria do dia a dia, muitos estudam, trabalham, têm filho, mas assim, é um sonho, é um objetivo que você está pleiteando para a sua vida, então tem que correr atrás, tem que sugar ao máximo. Nós, professores, a gente está aqui à disposição de vocês, a gente está sentindo falta de vocês, a gente viu que houve uma queda até grande, assim, mas houve uma queda satisfatória da procura de vocês, principalmente depois do recesso de julho. Então, a gente quer que vocês coloquem a cara de novo, que vocês se entreguem de novo ao curso. A gente está aqui por vocês, a gente está preparando material, gravando as aulas de maneira bem didática. Eu estou falando por mim e por todos, né? Tentando buscar a maneira mais didática possível. É cansativo, é corrido, mas corre atrás do objetivo de vocês, dê o gás de vocês, e qualquer coisa eu estou aqui, pode me procurar, pode me chamar no WhatsApp. É importante essa participação, esse retorno de vocês para a gente saber se o nosso trabalho está progredindo, se está sendo válido, né? Se as aulas estão boas, se a qualidade das aulas estão boas. A gente precisa desse feedback de vocês. Então, vamos correr atrás, vamos dar um gás. A gente já está em agosto, está acabando. Então, vamos que vamos, galera. Não deixa a peteca cair, não, tá ok? Um beijão, fiquem com Deus. Boa semana. Semana que vem estamos aí, ok? Então, é isso. É cair dentro e até semana que vem. Beijos.